Amados, graça e paz. Primeiro eu peço perdão que eu ainda estou me habituando, né, a fazer vídeos e olhar mais para a câmera, né? Me perdoa quando eu tirar o foco. Hoje eu trago mais uma reflexão nesse canal, Reflexões para a Vida, que está aqui no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 16, no verso 24, que nos diz: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, aqui no Evangelho de Marcos, Jesus está claramente identificando aqueles que de alguma forma se simpatizam com sua mensagem. Parece-me que Jesus está deixando claro que segui-lo não é meramente uma decisão simples e sem consequências, não é verdade? Ou seja, não é um passeio num parque ou num resort. Antes é uma decisão que precisa ser tomada de forma racional e com fé. Amados, hoje eu quero tratar sobre o tema renúncias e ganhos por meio de Cristo Jesus. Sendo assim, amados, esse chamado de Cristo não é para todos. Por quê, queridos? Porque nem todos querem se submeter. Ou seja, exige certas renúncias, perdas. Renúncias e perdas que somente quem teve pela fé, queridos, sua vida crucificada com Cristo. Somente esses que podem responder a esse chamado movidos pelo Espírito Santo. Nesse texto, amados, Jesus tem como foco que aquele que deseja segui-lo precisa estar alinhado com a sua vontade. E a vontade de Deus, queridos, se choca com a nossa própria vontade. E, na verdade, a nossa vontade, devido à nossa alienação, separação de Deus, é sempre ao contrário do querer de Deus. Sendo assim, amados, somente por meio da ação poderosa e soberana do Espírito Santo que o homem pode então se deleitar em sua vontade. Queridos, aqueles que seguirem a Cristo precisam ter a capacidade de considerar a vontade de Deus superior à sua própria e ter então atitudes claras, escolhendo a vontade de Deus e negando a sua própria quando for necessário. Como exemplo, eu posso citar aquele ensino que devemos amar os nossos inimigos. A vontade natural da carne é o ódio pelos inimigos. Mas o padrão de Jesus, queridos, é de amá-los. Aqui eu preciso negar a mim mesmo para viver segundo a vontade do Pai. Cristo mostrou, queridos, como isso é feito, quando orou pelo perdão daqueles que o crucificavam. Então, queridos, negar a si mesmo é um conjunto de ações diárias que vamos tomando à medida que esses conflitos da nossa vontade aparecem em nossas vidas. Seguir a Cristo, amados, requer mais do que simplesmente crer nele. Ele nos faz algumas exigências que podem ser difíceis de cumprir, mas que são fundamentais para que possamos verdadeiramente ser seus discípulos. Jesus nos ensinou, queridos, a amar até mesmo aqueles que nos fazem mal. Isso pode ser sim uma tarefa árdua, mas é necessária para que possamos viver em paz e harmonia com todos que estão ao nosso redor. Além disso, amados, seguir a Cristo requer humildade. Sendo assim, devemos deixar de lado o orgulho, a vaidade, a prepotência
e reconhecer a nossa total dependência em Deus em todas as situações. Ser humildes em nossas atitudes e palavras. Outra exigência importante, amados, é perdoar. Assim como Deus nos perdoa, devemos perdoar aqueles que nos magoam ou nos fazem mal. Procurar deixar de lado a amargura, o sentimento, o ressentimento em nossos corações. E por fim, amados, devemos também estar dispostos a sacrificar, sabe, os nossos próprios interesses em prol do reino de Deus. Isso significa, amados, colocar a vontade de Deus acima da nossa própria. Renunciar aos pecados que nos afastam da sua vontade em nome da fé e da obediência a Cristo. Queridos, cumprir essas exigências pode não ser fácil, mas é o que nos torna verdadeiros seguidores de Cristo e também nos aproxima cada vez mais do seu amor e da sua graça. Seguir a Cristo, amados, também é tomar sobre si alguns sofrimentos que não teríamos se não os tivéssemos seguido, sabe? Perceba, a cruz, amados, era um objetivo muito famoso entre os judeus. Centenas de crucificações aconteciam, que eram realizadas pelos romanos. E muitas, claro, algumas de forma injusta. A cruz impunha um sofrimento, a dor e a morte. Jesus está nos deixando claro, que segui-lo requer uma abnegação tão forte, capaz até mesmo de enfrentar as mais duras perseguições, dores e dificuldades. Amados, toda essa abnegação trazia em si uma grandiosa bênção. Está na presença de Jesus, seguindo. Está em sua presença, compartilhando da sua companhia, compartilhando do seu cuidado, compartilhando do seu ensino. Isso é maravilhoso. De sua ação poderosa. Queridos, assim, todas as dificuldades, as escolhas de negar a si mesmo, de tomar a cruz, trazem alegria, ao invés de medo paralisante, sabe? Foi exatamente isso que Pedro disse a Jesus em certo momento. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida? Eu já vou finalizar, queridos. Seguir a Jesus pode nos trazer grandes desafios, sabe? Renúncias, perdas, porém no final será glorioso. Por quê? Porque estaremos para sempre no seu reino, gozando da sua presença. Amém? Curva a sua fronte, feche os olhos. Pai maravilhoso, nos leva a seguir ao Senhor, Pai. Nos leva a viver para Ti, a desejar mais a Ti do que qualquer outra coisa. Que o Senhor seja o deleite da nossa alma. Que o Senhor seja o Deus da nossa vida, o maior tesouro do nosso ser. Pai Santo, guarda este irmão, esta irmã, que a Tua palavra possa consolar o seu coração. Que o Senhor possa trazer alívio à sua alma. Pai Santo, visita aquele que está com dores, aquele que teve uma perda, aquele que está chorando, Senhor. Que a Tua graça possa consolá-lo, que a Tua graça possa trazer esperança, possa trazer paz em meio a este momento de dor, Senhor. Que o Senhor possa alcançar vidas e corações onde quer que essa palavra chegar. Que o Senhor seja engrandecido, Pai. No nome e para a glória do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Então que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho e a sua amada família.
e até mais com reflexões para a vida.